Fala aí, pessoal, beleza? Boa noite, início de noite aí. Tô aqui para poder trocar uma ideia com você sobre esse tema que eu propus aí. E pode parecer uma verdade difícil de ser admitida inicialmente, mas se você pensar um pouquinho comigo, talvez faça sentido. A verdade que eu proponho hoje é que santidade no namoro por si só não garante casamento feliz. Sabe, a ideia que tem sido transpassada, que tem sido passada por diversos ministérios, e talvez em algum momento nós mesmos, do Namoro com Propósito, tenhamos passado certa mensagem nesse sentido, é que de alguma forma milagrosa, a santidade ela vai fazer com que o casamento, a santidade no namoro vai fazer com que o casamento da pessoa seja feliz. De uma forma milagrosa, de uma forma mágica. Mas a verdade é bem diferente disso. A verdade é que a santidade contribui sim, ela é muito importante para tudo na nossa vida, né? A Bíblia deixa muito claro que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Portanto, é importante que a gente viva em santidade, é importante que a gente tenha um relacionamento de acordo com a vontade de Deus, mas no que diz respeito à soma de santidade e casamento, santidade no namoro e casamento, o resultado não é tão lógico quanto parece, porque existem casamentos que vieram de namoros santos, em que as pessoas lutaram para viver em santidade e que por algum motivo esses casamentos não deram certo. E existem casamentos que vieram de namoro em que as pessoas nem davam tanta importância para a questão da santidade assim, e esses casamentos acabaram dando certo. Portanto, santidade no namoro por si só não garante casamento feliz. Existe um conjunto de coisas que devem ser avaliados no namoro, que devem ser praticados no namoro, para estabelecer uma base segura para o casamento. Por exemplo, se vocês forem santos e não conversarem, a santidade por si só não vai contribuir para um casamento feliz. Se vocês forem santos no namoro e não estabelecerem acordos que vão direcionar o casamento de vocês, a santidade no namoro por si só não vai contribuir para um casamento feliz. Se vocês agirem de forma santa no namoro, mas não planejarem o casamento, a santidade por si só não vai ser garantia de um casamento feliz. É preciso de outras coisas, é preciso de um conjunto de outras coisas para estabelecer um casamento feliz. E preste atenção, eu não estou te desencorajando a deixar de ser santo, eu não estou te desencorajando a parar de resistir ao pecado no namoro, ao contrário, eu estou te dizendo que a santidade ela é importante, ela contribui, mas ela por si só, ela não vai te garantir que você vai ter um casamento feliz. Portanto, é necessário que além de santidade, você pratique outras coisas para que então você tenha um casamento feliz, né? Então você precisa dialogar, você precisa fazer acordos, você precisa começar a planejar o casamento desde o namoro, precisa estabelecer bases para que o casamento seja de fato feliz. E não só isso, a construção de um relacionamento feliz, ela não se encerra depois da obra do namoro terminada. A obra do namoro ela é um patamar de outros patamares, ela é um patamar de outros andares que precisam ser construídos para que aquilo permaneça acontecendo. Então é importante você entender que em diversos momentos, mesmo que você tenha tido um namoro santo, um namoro de acordo com a vontade de Deus, existirão momentos durante o casamento em que vocês enfrentarão problemas, em que vocês vão ter diversas dificuldades, e essas dificuldades elas agora precisam ser contornadas, precisam ser discutidas, avaliadas, a fim de encontrar uma solução para o problema. Porque a santidade por si só, a santidade no namoro por si só, não é garantia de um casamento feliz. Portanto, mesmo que vocês tenham sido santos, quando surgirem problemas que venham tirar a felicidade do casamento, se vocês forem basear apenas no nós fomos santos e por que estamos vivendo isso? Nós lutamos contra o pecado e por que nós estamos vivendo isso? Cara, não faz sentido. Sabe por quê? Se você for olhar a vida de Jó, Jó era bom, honesto e se desviava do caminho do mal. Não é o Júnior que está falando isso. Quem falou isso foi o diabo, o autor do livro e o próprio Deus. Os três afirmaram os atributos de bondade de Jó.
Deus, o autor e o diabo. Os três afirmaram os atributos de bondade de Jó. E ainda sendo Jó um homem bom e honesto, que se desviava do caminho do mal, ainda sendo ele um homem reto diante de Deus, ele passou por tudo o que passou. Portanto, a santidade, a honestidade, a retidão de Jó não o impediram de viver dias difíceis. Dias difíceis fazem parte da existência humana. Eu existo, eu passo por dias difíceis. E aí, eu repito que se eu compreendo que a santidade contribui, mas ela sozinha não garante, então eu vou a partir de agora praticar coisas que em conexão, em conjunto com a santidade, vão me proporcionar um início de casamento feliz. E a partir deste início, eu preciso começar a me preparar para lidar com as questões próprias do casamento de forma sábia e madura, para que eu consiga também lidar com essas questões, para que elas não atrapalhem a felicidade que eu construí a partir da santidade e do conjunto de outras coisas lá no namoro, a saber, o planejamento, o diálogo, os acordos, enfim. Então eu preciso agora saber lidar com essas realidades do casamento, essas questões próprias do casamento, para que eu não venha depois dizer assim, ah, Deus, mas eu fui fiel. Cara, não é essa a questão. A questão é a seguinte, e agora, nesse momento, como é que vai funcionar? Você passou por uma etapa, a outra etapa está diante de você. E como é que você vai lidar com essa outra etapa? Agora, nessa outra etapa, é necessário também que você busque formas para que o reflexo daquilo que foi praticado lá no namoro venha de fato agora para o casamento, onde que é muito mais difícil você lidar com as questões de dificuldades. É muito mais fácil você abandonar, você ir embora, você acabar com tudo, do que você virar e falar assim, não, eu vou tentar, vou fazer alguma coisa, né, para que dê certo. Então é muito importante essa reflexão, é importante você compreender que sim, a santidade ela é importante, mas ela por si só não garante a felicidade do casamento. Existem coisas do namoro que contribuem para o casamento, mas também existem coisas novas no casamento que precisam ser superadas e que elas vão ser superadas à medida que eu me proponho a não usar como desculpa o fato de eu ter sido santo e dizer que por eu ter sido santo meu casamento tem que funcionar, mas eu preciso acordar para a realidade de que a santidade por si só não garante a felicidade no casamento e que existem coisas a serem praticadas que podem transformar uma realidade de um casamento que definhava, que ia em direção ao fracasso, mesmo que esse casal tenha sido santo, e que essas coisas precisam ser praticadas agora, que essas coisas precisam ser vividas agora. É uma verdade que eu lhe trago, pode ser amarga de início ouvir e entender, né? Mas que pode fazer sentido para outras pessoas. Faz sentido para você? Você entende que a santidade precisa de outras questões e que, em conjunto com essas outras questões, elas podem proporcionar, né, um início de um casamento feliz, sendo necessário também outras coisas que vão ser descobertas depois? Casamento é uma construção. Ele é algo que você começou a construir no namoro, mas que você vai continuar construindo depois de casado. E nesse sentido, você vai precisar de novas coisas para continuar construindo. As ferramentas do namoro foram importantes, contribuíram, mas novas coisas serão necessárias para que este casamento consiga continuar sendo construído de forma que ele seja concluído da melhor maneira possível. Então, pense nisso. Essa é a verdade que eu lhe trago hoje. Forte abraço. A live fica salva sim. Você pode visitar o nosso perfil, a nossa live fica salva. Para você que quer conhecer as minhas obras, conhecer os meus livros, acesse namorocomproposito.com/loja, acesse o site da editora God Books. Lá você vai encontrar os meus livros, vai encontrar os títulos que eu trato sobre namoro, noivado, casamento, e talvez eles possam contribuir com a sua vida. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.